Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, aqui a edificação da palavra que foi pregada ontem. E como eu fiz do vídeo daquela vez, vou fazer agora também, para que, se ele está te ajudando, ele continue a te ajudar. Tá bom? O tema é abençoados através do seu sumo sacerdote. Antes de começar a palavra, quero destacar esse versículo com esse texto aqui, essa frase. Você pode tanto tirar ele fora, como deixar. Eu vou deixar na edificação, porque ele é uma resposta para a pessoa que de repente está com alguma confusão, achando que se as igrejas que pregam a lei, que falam de fazer campanhas para ser abençoado, Deus vai te dar seu carro depois dessas 7 semanas com a chave. Se isso é errado ou ruim, veja só o que esse versículo diz, 2 Coríntios 3,9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então veja que esse ministério da condenação aqui está falando da lei. Ministério de agradar a Deus, fazer as coisas e nunca consegue. Por isso que ele fala que é da condenação. Então, ele teve glória. Não está falando que ele foi destruição, derrota, que ele foi maldição. Ele teve glória. Então, o que você vai ver aqui, ó, muito mais, em muito maior proporção, será o glorioso ministério da justiça. O que nós estamos pregando nesses dias? Sobre o glorioso ministério da justiça. Então a definição aqui, ó, pela lei, as bênçãos, mas muito mais bênção pela graça. Então a palavra da graça hoje é essa aqui. Sendo abençoado através do seu sumo sacerdote. Para que serve o sumo sacerdote? Para beneficiar o povo. Ele se volta para Deus, como que de costa para o povo. Então o sacerdote fica de frente para Deus, de costa para o povo, a fim de representar esse povo. O texto aqui de Hebreus capítulo 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício. Vamos pegar aqui essa parte, porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus. Então o sumo sacerdote é tomado entre os homens para agir pelo povo diante de Deus. A diferença do sumo sacerdote e do profeta é exatamente que o profeta ouve de Deus, fala para o povo, mas o sumo sacerdote ouve do povo, fala para Deus. Ele é um representante diante do povo. E o grande sacrifício, o grande dia do sacerdote acontecia aqui no dia do Yom Kippur. Tá aqui, ó, Yom Kippur. Esse dia aqui era o dia do grande perdão. Yom Kippur significa o grande perdão. E esse dia, então, o sumo sacerdote fazia um sacrifício que era feito uma vez por ano, e ele fazia esse sacrifício por toda a nação. Se Deus aceitasse o sacrifício, então ele ia abençoar toda a nação naquele ano. Caso ele não aceitasse, todo mundo estava em grandes trevas. Bom, mas nós não somos judeus, israelitas, não estamos no tempo da lei, então por isso eu quero te dizer que o nosso sumo sacerdote é Jesus. Aleluia. Então nós não temos um sumo sacerdote judeu lá em Israel, é Jesus. E ele fez o sacrifício, e ele fez o sacrifício uma vez só, para que nós fôssemos abençoados todos os dias, todos os dias, todos os anos, até o último dia da nossa vida. Jesus garantiu para nós o grande perdão e garantiu para nós todas as bênçãos de Deus. Aleluia! Como é que nós podemos receber, entrar na bênção? Aí vem aqui, olha, esse versículo é chave dentro
do que nós estamos pregando nesses dias. 1 João 4,17 diz: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então essa aqui é a frase chave desse texto, tá bom? Segundo ele é. Ele quem? Cristo. Do jeito que Jesus é, também nós somos neste mundo. Nós não vamos ser em algum lugar. Nós não vamos ser lá no céu. Nós não vamos ser na Nova Jerusalém. Nesse mundo. Veja só. Nesse mundo. Segundo ele é, nós vamos ser igual a ele nesse mundo. Hoje, amanhã e esses dias. Então, você vai avaliar que primeiro você vai ser um vencedor contra o diabo. Aleluia, porque Jesus é. Segundo, você vai ser um vencedor livre da condenação, porque Jesus é. Aleluia. Glória a Deus. O diabo te acusa do que você deveria fazer e não fez. O diabo te acusa daquilo que você fez e não deveria fazer. Você não vai ter saída com o diabo. Por isso, você deve tomar a Jesus. Então, nesse caso, você deve olhar para Jesus. E olhando para Jesus, você vai vencer. Como que podemos olhar para Jesus? Olha aqui, esse texto aqui, de 2 Coríntios 3,18. Olha o que ele diz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo seu Espírito. Vamos pegar primeiro aqui, desvendado, os olhos desvendados nós contemplamos como por espelho. Quando você olha num espelho, você vê a você. Eu acho até legal lá na célula você levar um espelho para as pessoas olharem e perguntar quem elas estão vendo. Depois você recolhe o espelho e fala, agora pega a sua Bíblia e olha para ela. Quem você está vendo? E elas vão dizer que está vendo Jesus. Mas aí você vai falar, bom, você está vendo Jesus? Sim. Não é você? Não. Então, volta para esse versículo e fala, então olha só, segundo ele é, nesse mundo você também é. Então, do jeito que você vê Jesus aí na Bíblia, você é nesse mundo. Então, quando você olha para o espelho, você se vê. Mas quando você olha para a Bíblia como um espelho, você vê a Jesus. Mas é a mesma coisa de estar vendo você. Então, olha que legal. Ao ler a Bíblia, você não busca você mesmo, nem encontra você. Mas ali você encontra Jesus. Então, ao encontrar Jesus, você está encontrando você. Aleluia! Preste atenção, irmãos, em Jesus. Qual é a coroa de Jesus? Também é sua. Qual é a glória de Jesus? Também é sua. Qual é a riqueza de Jesus? Também é sua. Porque tudo que Ele é, você também é nesse mundo. Não esquece nunca de frisar neste mundo. Porque para a pessoa não achar que isso vai ser uma bênção um dia lá no céu. Essa bênção é para os dias de hoje. Glória a Deus, aleluia. O texto de 2 Coríntios 3,18, ele continua e ele fala que nós vamos ser transformados segundo a sua imagem. Então, quando você vê Jesus, você vai ser transformado, você vai mudar, você vai ser destinado a reinar, porque Jesus é rei. Então, parecer com Jesus vai te fazer alguém parecido com um rei. Aleluia! Mas quais são os seus problemas? Eles não são os problemas de Jesus. Então, o que acontece, queridos irmãos? Se você é o corpo de Cristo e está doente, saiba, a cabeça está sã. Então você deve estar são. Olha para Jesus e você receberá a cura. Olhe para Jesus e você receberá prosperidade. Olhe para Jesus e você vai ser abençoado como Jesus é. Glória a Deus. Vamos para esse próximo texto. Isaías 53, verso 5. No final aqui ele vai falar, olha, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então essa palavra pisadura no original significa cavura. Veja só, essa palavra pisadura no original significa cavura, que também significa cavar.
e no sentido de unir com aliança. Então, quando você cavar um buraco e você não parar de cavar, vai chegar uma hora que você está dentro do buraco. Então, você uniu-se àquele buraco. Isso é o que aquela palavra pisadora reflete. Então, quer dizer que pela união de Cristo conosco, nós somos sarados. Isso vai fazer essa frase brilhar entre nós. Olha só. Deus identificou com nossas dores e agora nós devemos identificar com as suas glórias. Ele cavou o buraco onde nós estávamos, desceu lá, uniu-se com a gente, tornou um com a gente. Lá ele tomou nossas dores, mas lá ele derramou sobre nós as suas glórias. Aleluia! Olhe para Jesus e resolva toda a sua vida. Glória a Deus! Vamos avançar. Isaías capítulo 53, verso 10. Somente esse pedaço, todavia agradou ao Senhor moê-lo. Você sabe, eu dei muita ênfase a isso ontem, mas eu não coloquei exemplo aqui. Eu sugiro que você descubra o seu exemplo. Descubra o seu exemplo de quando você um dia teve um sofrimento, mas houve um prazer. Porque a gente sabe que os pais, eles procuram agradar os seus filhos e eles traem o sofrimento para eles. Eles não querem o sofrimento para o filho. Mas aqui Jesus está sendo moído e Deus está feliz. Então, coloquei um exemplo que eu carregava minha filha nos braços numa época da minha vida e doía muito. Ela era meia fofinha, pesava e doía muito fazer isso, mas meu braço doía, mas quando eu olhava para ela e ela estava dormindo tão bom, eu sofrendo e moído, eu morria de felicidade de vê-la bem, porque eu estava moído, mas ela estava bem. Veja, Deus ficou feliz porque Jesus estava sendo moído, mas para que nós vivêssemos bem. Você não viver bem é um problema muito grave. Viva bem, por favor, porque se você viver bem, você vai fazer jus ao Deus que foi moído por você. Amém? Aleluia. Então, tente buscar em Deus uma experiência que você viveu parecida e use. Vamos ler o Salmo 34, verso 5, diz assim: Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você quer estar totalmente livre do vexame? Então, contemplai o Senhor para você ser iluminado. Amém? Estar iluminado por Jesus é a maior prova de cristianismo autêntico. Tem gente que acha que é roupa. É a maior prova de cristianismo puro. É a maior prova de cristianismo genuíno. É a maior prova de cristianismo transformador. Aleluia. O que este mundo precisa é de gente que brilha. Você deve ser uma pessoa que brilha. Você deve brilhar diante dos homens. Eu olho para o pastor Luiz e eu vejo brilho nele. E ele me abençoa de ser uma pessoa tão iluminada. Mas infelizmente tem pessoas que não brilham. Infelizmente tem pessoas que quando você olha nos seus rostos é como se você estivesse lendo: cuidado, cão bravo. Pessoas infelizes, pessoas amargas, pessoas brutas, pessoas com raiva. Por favor, se você é alguém de muita cara fechada, de muita raiva, olha para Cristo. Certamente você não está olhando. Olha para Cristo e brilhe diante dele. Amém. Glória a Deus. Não há riqueza maior do que ver alguém com um brilho especial na face. Tenha esse brilho todos os dias, manhã, tarde, noite. E para encerrarmos a nossa palavra, você vai falar aqui, ó, familiaridade versus intimidade. Tudo que é familiar é aquilo que você sabe. Tudo que é íntimo é aquilo que você vê e tem. Os discípulos eram muito familiar, mas a mulher Cirofenícia era uma pessoa íntima. Essa mulher é aquela que falou para Jesus: olha, não importa ser cachorrinho, dá das migalhas, minha filha vai ser curada. Ela encontrou em Jesus um poder, uma autoridade, ela encontrou Deus em Jesus e os discípulos não. Eles encontraram depois lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, mas eles não eram
íntimos, eles eram familiar. Eles se tornaram íntimos depois de todo mundo. Eles eram familiar até mesmo quando Maria, irmã de Lázaro, que não quis lavar a louça com Marta, que não quis ir varrer a casa, que não quis servir salgadinho para ninguém, ela sentou aos pés de Jesus e ela adorava Jesus, ela ouvia ele falando do reino e amava aquilo. Vejam, irmãos, aleluia, você precisa ser íntimo. Tem pessoas que conhecem todos os versículos, tem pessoas que vê esses versículos que eu estou pregando e falam, eu já li isso aí, o pastor está falando isso aí, eu já li. Por favor, você é muito familiar com os versículos, mas é uma pena que você não tem intimidade com ele. Porque se quando eu falasse desses versículos que você já leu 1.000.000 de vezes, você tivesse intimidade, você ia rejubilar, dar glória a Deus e não ficar falando que já conhece. Oh, irmãos, eu quero que vocês vivam isso, a graça, a glória. Mas eu quero dizer uma coisa, só os íntimos brilham, só os íntimos veem, só os íntimos provam a bondade da graça. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos estar aqui então encerrando com esse texto aqui, ó. Deus diz na sua palavra, eu me identifiquei com os sofrimentos de todos vocês. Agora vocês devem se identificar com a minha glória e expressá-la na terra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. Obrigado, irmãos, pela atenção. Fique com Deus e espero que você seja ajudado com esta aula.